Novamente no ar, é João Lourenço que vos fala, num programa dedicado à compreensão dos transtornos mentais. E a nossa proposta não é ficar aqui criando explicações, muito menos justificativas, para aqueles nossos comportamentos insanos, que a gente vai repetindo, não reflete sobre eles e mais cedo ou mais tarde acaba virando um adoecimento físico ou mental. E aí, nesse caso, a doença é apenas um chamamento, né? Uma maneira de você poder se despertar, né? Um toma atenção, né? Um toma atento, né? Que a gente acaba, então, percebendo hábitos, costumes, ideias, condicionamentos que alimentam comportamentos insanos, e isso leva ao nosso adoecimento. A nossa ideia é trazer instrumentos, instruções e, quiçá, instrutores que nos auxiliem nessa nossa autoscopia, na nossa percepção de nós mesmos, e através das nossas dificuldades desenvolvermos novas habilidades. Lembrando que mesmo as doenças mentais, processuais, degenerativas, que são até talvez herdadas geneticamente, também é a expressão da necessidade de se rever sentimentos, pensamentos e ações. De maneira que na psiquiatria, ou as doenças psiquiátricas, e não só as doenças emocionais, também nos auxiliam no nosso autoconhecimento, no nosso despertar espiritual. E você que está nos ouvindo, está no programa ao vivo, esse já faz umas 3 semanas do nosso último programa ao vivo, já que a gente teve no dia 17, no dia 13 a gente teve o encontro da Amigos da Rádio Boa Nova, a gente se viu lá, e depois teve a Semana Santa. E hoje nós estamos aqui no programa novamente. E aí você pode sintonizar conosco através da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Pela rádio no AM 1450 para Grande São Paulo e região, ou 1080 AM para Sorocaba e região. E pela internet é o www.radioboanova.com.br ou pelo aplicativo Rádio Boa Nova Guarulhos. E o programa novamente também ele é veiculado pela TV Mundo Maior. Então quem me ouve, e também tem quem me vê e ouve via internet pela tvmundomaior.com.br e pela fanpage da TV Mundo Maior no Facebook. No site você encontra também todas as outras formas de nos assistir. E também pode falar com a gente no ar, fazendo a sua pergunta, a sua colocação, através do WhatsApp, né, o 996433827, e também pelo telefone direto, né, 2457-7000 ou 0800 979 5011. 2457-7000 ou 0800 979 5011. E vamos já iniciar o nosso programa com um tema que tem a ver com vários programas que eu vou fazer, que eu já separei, que vai falar sobre o poderoso instrumento que vai nos ajudar a adaptar a nossa mente, que eu chamo de Mente 5.0. Para quem quiser ouvir esse programa, é todo sábado, acho que às 17 horas, o programa Mente 5.0, em que eu falo sobre essa necessidade de adaptarmos a nossa mente para esse mundo interconectado a tudo e a todos o tempo todo, né? Através da internet e de qualquer outra mídia, vamos dizer assim, né? E aí, como que nós vamos poder desfrutar dessa rede de amigos, né? Vamos dizer assim, sem cairmos em algumas condições, vamos dizer assim, menos felizes, né? Em que a gente acaba percebendo tanto, estando tanto perto aí das diferenças através da conexão do mundo com tudo e com todos ao mesmo tempo, e que nós podemos cair em alguns erros grosseiros de convivência social, né? E aí vem a ideia de que o poderoso instrumento para que a gente possa sobreviver neste mundo, aliás, não sei se sobreviver, mas viver e desfrutar desse mundo novo, é o respeito, tá? Não existe outra maneira, porque nada mais vai proteger a tua individualidade e nem a sua intimidade, principalmente se você é filmado 90% do dia por alguma câmera, né? E ainda por cima você aumenta isso postando as suas fotos e as suas filmagens no Instagram, no Facebook, em qualquer outra mídia. Então, todo mundo sabe sobre você. E como que é que eu vou conviver com a minha intimidade, né, devassada? Ou seja, com respeito.
Só a única maneira de eu poder aprender a viver e conviver em paz é eu respeitar para que eu possa ser respeitado. Então é uma série de programas em que eu falo sobre o respeito e a saúde mental. E hoje nós vamos falar sobre uma das maneiras de a gente poder treinar o respeito, que é desenvolver o que nós chamamos de espírito de serviço. Eu peguei esse nome do grupo dos alcoólicos anônimos, dos neuróticos anônimos, né? Em que eles falam sobre isso, né? E quando você já está há algum tempo em recuperação, você começa a querer poder ajudar o grupo, participar do grupo, né? No sentido de doar alguma coisa, que não é a parte de dinheiro, mas é do teu trabalho. Então eles chamam que é desenvolver o que eles chamam de espírito de serviço, né? Que é servir por amor e não mais por necessidade, né? Vamos dizer assim, porque a gente sabe que enquanto eu estou ajudando o outro, eu não penso nos meus problemas, né? Por isso que fora da caridade não há salvação. E os alcoólicos anônimos perceberam muito isso, de que enquanto eu estou ajudando o outro, eu não penso em beber. Então no começo eu ajudo para me ajudar. Depois eu quero servir sem esperar nada em troca. Isso é o espírito de serviço. E nós vamos falar sobre isso com uma ferramenta poderosa de nós podemos estar desenvolvendo a capacidade de respeitar. Não existe nenhum tipo de antivírus, anti-spam, qualquer tipo de programa que filtra, que bloqueia, que vai impedir que o outro veja você. Tá? Não tem quem não está exposto. E aquele que se expõe propositadamente, então, vai ser alvo de observações alheias. Eu não sei se vai ser críticas ou elogios, mas mesmo elogios podem faltar com o respeito, né? Ou seja, se não houver respeito, a exposição crônica, sistemática e metódica que hoje a internet nos faz, vai acabar degenerando ou levando você a uma situação vexatosa, chata e ruim. E uma das maneiras de poder aprender a respeitar é o espírito de serviço. Nós já vimos aqui outras sugestões, né? Um programa eu falei sobre a maioridade espiritual, né? Vamos dizer assim, que é aprender a perceber que nós vivemos um espírito comum, né? Todos nós viemos do mesmo lugar. Depois falei sobre os obreiros atentos, né? Na qual a gente pauta, vamos dizer assim, e não esquece como funcionam os sistemas de ajuda entre nós, da ajuda mútua. E agora vem a questão também do livro Fonte Viva, o capítulo 29, que fala sobre sirvamos, né? E aí ele diz aqui o seguinte, né? Servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor com S maiúsculo, né? Deus, e não aos homens. É Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 7. Então ele diz assim: se você legisla, né, mas não aplicas a lei, segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. O que é legislar? Né? Criar leis. Né? Então, hoje nós estamos vivendo, no Brasil principalmente, e no mundo, vamos dizer assim, como que as pessoas que vão para o mundo da legislação, que seriam senadores, deputados, né? Vereadores, e como que eles fazem isso? Como que eles criam leis, né? E aí a gente vai começar a perceber que se você cria leis para atender interesses de grupos que te financiam para isso, vamos dizer assim, então ele está falando aqui, se você faz leis, mas não aplica a lei, segundo os desígnios do Senhor, ou seja, pelas leis da caridade, da humildade e da espiritualidade, você está começando a cavar um abismo, como ele falou, né? Onde você vai acabar esbarrando na iniquidade própria da tua criação, né? Nas iniquidades que as tuas leis criaram, lá na frente você vai acabar colhendo o que plantou, já que a lei que você fez para os outros serve para você também, né? Mais cedo ou mais tarde vai estar enquadrado nela. E quando eu falo lei, podemos falar aí, estou falando de deputado, senador, porque nós estamos vendo aí que alguns continuam querendo
fazer essa legislação para fins próprios, né? Lotear, emprestar o seu poder adquirido através do voto para lotear os bens comuns. Mas nós já vemos aqui e ali, e não tão raro assim, legisladores denunciando, né, essa maneira de legislar em causa própria, ou em causa de grupos de interesse escusos, vamos dizer assim. Esses dias mesmo eu vi aí um vereador aqui de São Paulo denunciando que alguns vereadores estariam criando uma lei que iria facilitar, que acho que são fiscais da prefeitura, a angariar um dinheiro chamado indenizatório, né? Porque depois desse dinheiro indenizatório, eles desviam e dão um pedaço desse dinheiro para os vereadores que vão apoiar essa lei, né? E aí ele estava denunciando, ele é um vereador, né? Ele estava denunciando que a próxima pauta que ia ser ouvida, votada, era isso, era essa tramóia, né? Que cá entre nós já acontece há muitos anos. E as pessoas estão achando que ainda continuam não enxergando isso e continuam achando que podem viver com os velhos hábitos. Então, sirvamos como se estivesse servindo a Deus, não aos homens, é o que está falando aqui. Servindo de boa vontade como sendo ao Senhor e não aos homens. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, se você faz leis como se fosse para Deus, né? Que olha para todos. Não faz para os seus grupinhos, porque não tem como se esconder da mídia. Não tem, né? Tá todo mundo sendo filmado, tá todo mundo grampeado, vamos dizer assim, e esse grampo é um grampo geral e restrito, né? Não tem como você se esconder. Por isso que as pessoas começaram a criar o falso grampo, ou como a gente chama, né, o que a gente chamaria de fake news, né, ou notícia falsa. Por quê? Porque enquanto eu espalho a notícia falsa, eu vou falseando a verdade por trás dessa notícia. Quando desmentirem, eu já fiz, né? Eu fiz aquilo que eu não queria que você visse que eu fizesse, né? Então, é como se enquanto eu finjo que estou roubando o chiclete, e aí o dono da padaria vai lá brigar comigo, o meu comparsa está roubando o caixa, né? Pegando o dinheiro do caixa. Isso que nós estamos falando, né? Então, primeira ideia, sirvamos, né? Depois ele diz aqui, olha, se você administra, né, se você é um administrador, mas não observas os interesses do Senhor na estrada em que te movimentas na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. Então, olha só, então você faz a lei, tá? Tem quem faz a lei, poder legislativo, e tem quem administra, que é o poder executivo, certo? Mas olha aqui, se ao administrar, executar as leis, você não observa os interesses do Senhor, que é o de todos, na estrada em que você se movimenta, você provavelmente vai soterrar o coração em caprichos escuros. O que significa isso, né? Caprichos escuros e obscuros. O que significa isso? É eu usar o meu poder de executar leis, vamos dizer assim, de acordo com também interesses de grupo, né? Por exemplo, vi muito disso acontecer nos últimos 12 anos. Pessoas com problemas familiares ou financeiros ou problemas pessoais, tipo com marido e mulher, ou com o pai e o filho, ou com o vizinho, ou com um amigo, usar do poder público, tá, para pressioná-lo a mudar de ideia. Quer um exemplo? Então, por exemplo, se eu não vou com a tua cara e eu preciso de alguma coisa de você, você não me dá, eu não vou falar nada, mas como eu sou da prefeitura, eu vou mandar o fiscal lá na sua casa te multar porque a calçada está rachada. No dia seguinte, porque a sua casa não está pintada. No dia seguinte, porque alguém denunciou uma denúncia vazia de que tem ratos no seu quintal. E aí você vai tomando tanta multa pela máquina do governo que eu, que não sou seu inimigo, e estou usando o executivo para te infernizar, você acaba cedendo e acaba fazendo o que eu quero.
a máquina pública foi e ainda é muito utilizada para fins de obscuros, né? Como ele está falando aqui, né? De obter vantagens em cima disso, né? Que no fundo é o que ele chama de abuso de poder, né? Um outro momento é que diz aqui, olha, se você julga os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecies, sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em sua inteligência. O que ele quer dizer com isso? Então ele já falou dos 3 poderes aqui, ó. O poder legislativo, o poder administrativo, que é o executivo, e se você julga, né, que é o poder judiciário, né? Então, se você julga as pessoas, coisas, instituições, situações, atendendo também a interesses de grupo, tá? Sem se interessar pelo que é do bem, do belo, do verdadeiro, que é o que o Senhor Deus, né, nos propõe, você vive na probabilidade de cair, e cair espetacularmente, ou seja, todo mundo vai ver, né? É um espetáculo, né? Na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecies, né? Então olha só que interessante, né? É a exposição. E hoje o que a gente vê, né? Alguns juízes se mostram exemplares, outros se mostram abusadores, né? E a gente está vendo aí o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo sendo passado a limpo, né? Por um movimento que não tem nada a ver com as eleições, tá? É um movimento que nasceu como é que chama isso? Do cansaço, que as pessoas têm de estarem vivendo num mundo aleatório, né? Vamos dizer assim, né? Num mundo em que as pessoas faziam e viviam mentiras e a gente aceitava isso sem nenhum tipo de capacidade de ir contra isso. E por que hoje nós conseguimos fazer alguma coisa, né? Volto a te falar, que é como estão comentando aqui, o respeito em cima da exposição sistemática, metódica, crônica da nossa vida pessoal através da mídia, da internet, em que tudo e todos estão conectados ao mesmo tempo, o tempo todo, né? E isso não exclui ninguém. E se você é uma figura evidente, formadora de opinião, você vai ter muito mais câmeras voltadas para você, né? Hoje é uma coisa interessantíssima. Se você, por exemplo, colocar lá na internet, quero ver cenas de pessoas salvando crianças. Tem um monte de quase acidentes acontecendo e pessoas, por um ímpeto, por uma ação do plano espiritual, por um instinto, por uma reação, por um reflexo, salvando, né? Mas também se você colocar lá, quero ver cenas, sei lá, de um vereador propondo uma propina, vai aparecer, né? Com nome, endereço, telefone, data, local, testemunhas. Inclusive vai te direcionar para outros links, se ele já está preso, enquanto anda o processo, etc, etc. Posso enumerar um monte de coisas aí. Aí você vai clicar, né? Aonde está o seu nível de interesse. E hoje eu digo assim, o seu nível de interesse vai esbarrar no seu nível de respeito, né? Então, enquanto você tem pouco respeito às histórias escatológicas, às desgraças alheias ou coisa parecida, você vai clicar onde? Quero ver acidentes de trânsito com sangramento esguichando, vai aparecer lá, né? Quero ver cenas escatológicas de sexo animal, vai ter, né? Aonde vai o seu respeito, né? E não fique imaginando que quando você navega, ninguém está vendo aonde você está navegando. Você tem um IP, tá? E tudo que passou pelo seu IP,
né, que é a sua identificação, vai estar gravado. Talvez não está gravado a cena que você viu, mas viu por onde você passeou, né? E hoje em dia existe, além da exposição crônica, sistemática e metódica da tua intimidade, existe um lugarzinho chamado cloud, né? Que o pessoal usa como disco rígido para gravar suas fotos e que todo mundo tem acesso. Não fica achando, mas eu tenho lá no o G Drive, qual que é o outro que tem aqui? Tem o N Drive, sei lá, o Cloud, iCloud, mas eu tenho senha. Senha para você entrar, tá? Mas quem é dono do sistema entra a hora que ele quiser, né? E ele vai dar acesso a qualquer legislador corrupto que quiser usar contra você, a qualquer executivo administrador corrupto e a qualquer juiz corrupto para poder usar contra você, né? Se, claro, você ferir o interesse pessoal dele. É o que a gente vê na mídia aí, né? Uma guerra fria de alfinetes, na qual as pessoas ficam tentando governar no meio desse lamaçal em erupção, como a gente fala, né? É uma erupção porque está todo mundo querendo correr para não ser pego, né? A lama mexe, mas não é uma lama quente, tá? Não é uma erupção de renovação, não é isso. É uma lama de todo mundo se mexendo e não querendo ser pego. E aí é claro que quanto mais você se mexe, mais você se enlameia, mais você se torna evidente e aos poucos a gente vai separando o joio do trigo, né? É uma situação simples, vamos dizer assim, já prevista, vamos dizer assim, como eu posso dizer assim, pelo próprio Evangelho. Parece que nós temos algumas perguntas aqui, ó, que já chegou pelo WhatsApp, ok? Então tá aqui, olha, eu sou a Flora, eu tenho 78 anos. Há 4 anos convivo com a síndrome do nervo vago, que desencadeia dilatação no coração. O senhor podia falar sobre essa síndrome, por favor? Puxa, interessante. O nervo vago é o 10º par craniano. Por que a gente chama de nervo craniano? Porque a origem dele nasce dentro do cérebro, aqui do crânio. São 12 pares. O 10º par craniano é o nervo vago. E ele sai do nosso cérebro, passa por aqui, vai até coração, passa pelo pulmão, vai até o estômago, tá? E dependendo do que está acontecendo com ele, vamos dizer assim, ele vai alterar o funcionamento de alguns órgãos que têm funcionamento automático, né, que é o sistema nervoso autônomo, que é dividido em 2, o simpático e o parasimpático, que funciona mais ou menos como um controla o outro. Então, por exemplo, o sistema nervoso autônomo simpático acelera o coração. Se ele acelera demais, o sistema nervoso autônomo parasimpático percebe e manda desacelerar. E isso, nesse caso do coração, é feito pelo nervo vago. Então isso, se a gente for imaginar que não existe nenhuma parte do nosso corpo que não esteja em contato com o nosso cérebro, e alguns órgãos estão diretamente ligados a ele por nervos específicos, nesse caso o nervo vago, não é difícil a gente imaginar doenças psicossomáticas causadas pelo nosso quadro emocional, pela nossa postura de sentimentos e de emoções. Vou dar um exemplo que eu não esqueço em função do curso do professor, que o doutor Tomazego contou pra gente, que antigamente quem tinha úlcera, né, a úlcera nervosa, a úlcera também é causada por uma ação do nervo vago. Todo mundo acha que é a úlcera que é nervosa, mas não. Quem é nervosa é a pessoa, tá? Que transmite esses impulsos nervosos para o tubo digestivo através do nervo vago, causando uma hiperacidez, que vai causar uma gastrite, depois uma gastrite erosiva, depois uma úlcera perfurada e pode até virar um câncer, tá? O que o pessoal fazia antigamente quando não existia remédio eficiente para bloquear o ácido do estômago? Houve a ideia de que vamos desligar o estômago do nervo vago. O que eles faziam então? Eles faziam uma vagotomia suprasseletiva. O que é isso? Eles iam lá no raminho do nervo vago, que ia para o estômago,
e que causava acidez. Cortava só ele, com a ideia de que se eu desligar o estômago do cérebro, né, por mais que a pessoa continuasse nervosa, não atingiria mais o estômago. A mesma coisa acontece com o coração, tá? Respondendo a dona Flora, tá? O fato dele estar dilatando tem várias causas, tá? E aí eu fico imaginando qual seria uma delas. Porque uma das coisas que o nervo vago também faz é causar hipertensão. Se eu tenho pressão alta, meu coração faz mais força para bombar e ele vai aumentando o músculo dele, porque ele vai, como se levantar peso, o seu músculo fica maior. O coração também, ele tem que fazer mais força, ele vai aumentando de tamanho. Como eu não sei o que realmente aconteceu com a dona Flora, eu fico imaginando que essa dilatação possa ser por causa disso. Uma outra coisa que acontece também para dilatar o coração é um acometimento da musculatura e, portanto, dos terminais do nervo vago a nível de musculatura do coração, vamos dizer assim, que é o mal de Chagas, né? Que já é uma outra fisiopatologia para o coração aumentar de tamanho. De qualquer maneira, o que eu sugiro à dona Flora é que, escutando o seu corpo, perceba o que vai na sua alma, né? A nível de poder. Com 78 anos, provavelmente você vai ter mais uns 15 anos de vida, né? Que hoje a média passa dos 90 anos. Então a gente pode fazer um monte de coisa no sentido de rever hábitos e costumes para quando vier o advento do retorno à pátria espiritual, eu esteja bem preparado para as grandes mudanças necessárias em nossa vida, né? Espero que eu tenha respondido a dona Flora aí. É uma senhora de 78 anos que está ligadinha aí no nosso programa aí, né? Deixa eu ver, acho que tem mais uma pergunta aqui. Aqui, boa tarde, doutor João. Na exposição do potencial luminoso que somos, de transmitir os princípios de vida diante de colegas no ambiente de trabalho, sem ser omissos no dever moral, tendo resistência e repreensão indevida com constrangimento por ainda não haver a mesma boa vontade aos que servimos, filtrar sem dar lição de moral evitaria conflitar? É o Daniel de Goiânia. Faz sentido. Eu vou, pelo que eu entendi que ele disse, é o seguinte, tá? Como é que eu posso corrigir alguém que está em erro sem humilhá-lo, né? Como é que eu falo, pontuo, corrijo, principalmente num contexto profissional, sem acabar em constrangimentos ou humilhações? O que eu sugiro aqui, que é uma coisa que a gente aprende com Jesus, na postura de Jesus, tá? É treinar e recuperar a nossa capacidade de assertividade, né? O que é ser assertivo? É ser claro, direto, objetivo, sem rodeios e sem manipulações na hora de expressar o que eu sinto, o que eu penso e o que eu vou fazer a respeito de um determinado assunto. Só poderemos ser assertivos se o assunto não ferir valores éticos e morais pessoais. Normalmente, num trabalho, isso não existe. Nós vamos estar atacando um problema que é do trabalho, nós não vamos estar atacando a pessoa. Se a pessoa, o nosso funcionário ou o nosso chefe está sendo assertivo conosco, nós vamos responder com assertividade. E isso pode gerar um conflito. Agora, conflito, como elucidando aqui para o Daniel, não é necessariamente briga. Conflitos são opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Desde que nós mantenhamos o foco e nós estamos atacando o problema e não a pessoa, o conflito é bom. Vamos chegar ao quê? Se eu sou assertivo e ele é assertivo, para quê? Para chegarmos a um acordo justo e viável em relação àquela demanda ou àquela problemática. Todos os acordos devem ser sempre justos e viáveis. Por quê? Se eu não sou assertivo, ou eu vou ser agressivo, que aí já não é conflito, é briga, e aí eu vou manipular pelo medo e vou impor, certo? Ou eu vou ser passivo, que eu não sei falar não porque eu me sinto culpado, acabo sendo submisso e às vezes omisso e me submeto, vamos dizer assim, sem falar o que eu realmente penso e que poderia ter sido uma ideia melhor. Então,
Não ser agressivo e nem ser passivo, que é o que gera desconforto, gera briga, gera desacordos, né? Agora, se eu for assertivo, eu vou provavelmente gerenciar um conflito e vou atacar o problema e não vou atacar as pessoas. Fica aí talvez reafirmando, né, a posição do Daniel lá de Goiânia, falando sobre esse assunto, né? Vamos dizer assim, que pode se apresentar para nós a qualquer momento, né, em qualquer situação. Então, voltando aqui no sentido da proposta de falar sobre o respeito e a manutenção da nossa saúde mental num mundo devassado pela mídia. E eu digo devassado porque não é impossível você fechar a janela. Não tem como, tá? Em algum momento você será filmado 90% do seu dia, tá? Hoje a porcentagem pode estar aumentando porque você posta suas próprias imagens e se expõe. E aí nós estamos falando aqui, como eu posso então desenvolver a capacidade de respeitar para que eu possa ser respeitado. Então primeiro está falando aqui, se você faz leis, observe os desígnios do Senhor. Se você executa as leis, é o administrador, observa os interesses do Senhor. Se você julga, né, e se não, inspira-se no Senhor, porque Ele sabe realmente todas as variáveis, né? E ele fala aqui, por outro lado agora, né? Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Isso é o que a gente chama da arte sem sentido, né? Uma arte escatológica, uma arte que foi feita só para chocar, né? Ou coisas parecidas, não foi feita para iluminar, não foi feito para despertar a vontade do raciocínio ou despertar a admiração e a reflexão nas pessoas. Então ele está falando aqui, esse aqui é um recado para os artistas, né? Então se você trabalha na cor ou no mármore, né, no verbo ou na melodia, sem traduzir em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, vai acabar levando as imagens delituosas que você cria para o consumo da mente popular, que é o que a gente vê aí nas produções artísticas de baixo nível, ou de baixo calão, como a gente pode dizer assim. E que, quando você fala isso, as pessoas ficam, então a pessoa não tem direito de se expressar? Sim, mas a partir do momento em que ela faz isso, visando chocar as pessoas, fazer com que as pessoas fiquem, como é que chama isso? Estáticas e não pensativas e reflexivas, ela só está alimentando o que tem de curiosidade mórbida na cabeça das pessoas, né? Ou seja, incitando o desequilíbrio, né? E depois, é claro, esse desequilíbrio vai acabar voltando para você, né? Para você que criou as imagens e alimenta as imagens, essas imagens delituosas para consumo da mente popular. Se fosse chamada a obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Então olha que interessante aqui, se você é um operário, e aí não interessa que tipo de operação você faz na vida, né? Pode ser um operário no chão de uma fábrica, pode ser um operário num escritório de advocacia ou num consultório médico. Você está operando, né? Então, se fosse chamado a obediência na estruturação de utilidades para o mundo, né, sem o espírito de compreensão que o Senhor nos traz, né, você vai acabar vivendo, né, entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, né? O que significa isso, né? Uma coisa, eu vou estar sempre ligando o dane-se. Dá para esperar um pouquinho, né? Deixa para amanhã. Eu não vou desligar o computador, amanhã eu vou ligar mesmo. Eu vou deixar a máquina ligada
ou eu saí correndo e esqueci de acionar o freio, né? Sei lá, dane-se, né? A fábrica não é minha, o produto que eu faço aqui nunca vai na minha mesa ou vai na minha casa, vai para o outro que é mais rico, né? Mas aí você esquece, né? Que também você recebe coisas em casas que foram outras pessoas que fizeram, né? É como eu faço, às vezes eu faço com os meus filhos, né? Quando eu era mais pequenininho, a gente fazia isso, que eles achavam que eu ficava conversando com as coisas, né? Então, às vezes eu ia no supermercado e pegava uma batata, né? E ficava olhando para ela, né? E aí ele falava, pai, você está conversando com a batata? Eu falei, não, eu estou admirado como é fácil eu pegar uma batata. Lembrando que alguém acordou um dia de manhã, lembrou, pensou, planejou a cortar o mato, arrancar os tocos, arar a terra, né? Adubar a terra, plantar a semente, esperar crescer, correr o risco de não colher, lavar, embalar, transportar, trazer aqui no supermercado e vem eu tranquilamente e pego a batata e levo para casa para alimentar vocês, né? Isso faz a gente perceber a rede de operações, na rede de operários que existem no mundo, né? E se você não faz isso, se você não opera sem pensar nisso, né? Como Jesus fez, né? Que amou as pessoas até o sacrifício pessoal, né? Com que dignidade ou com que honra você vai comer essa batata, né? É nesse sentido que ele está falando, né? Você vai viver na indisciplina e no desânimo. Aí ele reafirma aqui, amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime, ou seja, às vezes você não percebe, mas está sempre aprendendo. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento, ou seja, é através da dificuldade que a gente desenvolve habilidades, né? Sirvamos sem nos prendermos, né? Em todos os lugares do vale humano há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Isso aqui é mostrando que lá dos cabeção, né, que vivem só fazendo leis, executando leis, julgando, até nós que somos os braçais, se não houver respeito mútuo, né, vamos cair nessas cavidades do personalismo que são perigosas, né? Que é uma cova profunda, né? Você achar que o mundo existe para te servir, né? Isso significa que é 1 minuto, né? Tá bom. Quando ele faz assim, não é que ele está apontando para cima, é que é 1 minuto, né? Então, neste último minuto, então a gente reafirma, né? Sirvamos de boa vontade, como sendo a Deus e não aos homens. Porque senão, se o seu parâmetro é o homem, ou seja, o personalismo, provavelmente vai legislar em causa própria, vai administrar por interesse próprio, vai julgar indevidamente, né, ou com iniquidade, vai trabalhar com desânimo e vai divulgar ideias esquisitas através da sua arte e vai trabalhar com indisciplina e desânimo, porque não faz sentido nenhum viver só para comer batatas, né? Nós estamos aqui para servir a Deus com batata, sem batata ou apesar das batatas. Então o programa novamente termina aqui, nessa nossa série de o respeito e a nossa saúde mental, e quiçá estejamos aqui na semana que vem com mais um programa novamente, juntos na sexta-feira. Até lá!